Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Na primeira parte desta consideração do livro O que é a Igreja Católica, ou simplesmente a Igreja Católica, o Monsenhor Tihamer Toth, o bispo da Hungria, do começo do século passado, neste livro tão belamente editado pela editora Magnificat, depois eu vou deixar o link aqui na descrição, editora magnificat.com.br. Magnificat, para quem não sabe, é o título do discurso da Virgem Maria, depois de ter recebido a notícia de que o Messias nasceria por intermédio dela. Então ela fez ali certamente a mais bela expressão, a mais bela declaração de amor a Deus registradas nas Escrituras Sagradas e em todo o decorrer dos séculos cristãos até os nossos dias. A incomparável Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Monsenhor Tihamer Toth, ele fez uma série de 20 conferências, de 20 palestras, aproximadamente 1 hora cada uma. Nós vamos aqui tentar dividir para que o tempo não seja tão extenso, mas a primeira pergunta que ele respondeu: o que é a igreja? Ele começa fazendo uma breve descrição. Quem já visitou Roma, quem já teve a oportunidade, o grande privilégio, a grande honra de visitar a Basílica de São Pedro, a principal igreja católica do mundo inteiro. A Basílica de São Pedro, ela é muito bonita, mas ela não é tão grande. Eu mesmo, quando estive lá em 2018, talvez 2011, acho que 1 ou 2 vezes para Roma, e nas 2 vezes fomos visitar a Basílica de São Pedro e achamos muito bonita, mas não tão grande. Eu confesso que realmente eu senti exatamente isso que ele descreve aqui. Senti exatamente a mesma coisa. Eu cheguei lá, olhei e falei, nossa, eu pensava que era tão grande, tão enorme, tão gigante. Não, é uma igreja. Mas ela é belíssima, é lindíssima, é maravilhosa. Tudo é bonito, cada detalhe da igreja, cada ponto é impressionante. O teto, tudo é bonito. Como? É para Deus, né? Para Deus tudo tem que ser bonito, né? Mas Monsenhor Tihamer, ele descreve assim: em Roma, o centro da cristandade, ergue-se a maior igreja do mundo, a Basílica de São Pedro. Todos vós já ouvistes falar dela. Já lestes alguma coisa sobre as suas proporções gigantescas, sobre as suas incomparáveis belezas artísticas. Mas quando a gente vai a Roma e olha pela primeira vez para aquela famosa basílica, um grito de decepção nos escapa dos lábios. É mesmo esta aquela maravilhosa obra-prima? Onde estão as suas gigantescas dimensões? Onde está a sua beleza sem igual? Não vejo nela nada de extraordinário. Algumas pessoas pensam assim. Efetivamente, a primeira impressão produz alguma decepção. E essa impressão de desapontamento só desaparece quando... Agora, olha que interessante. Você chega, olha e vai embora, você fala, achei pequena, nem é tão bonita assim. Mas olha o que você tem que fazer para poder entender melhor. Isso aqui dá uma ideia de como a gente tem que encarar a igreja. Essa impressão de desapontamento só desaparece quando a gente circula durante horas por aquela igreja. Quando alguns dias depois a ela tornamos, quando nela entramos 10 vezes, 20 vezes, quando paramos a contemplar uma estátua ou um túmulo, quando, sob a direção de um guia ao corrente de tudo, examinamos minuciosamente cada altar e cada capela, então compreendemos
por que é que a Basílica de São Pedro figura entre os primeiros e mais belos edifícios do mundo, jamais erguidos. Então, lembremos de Provérbios capítulo 2, versículos de 1 a 5. Se você quiser encontrar a sabedoria, você tem que buscar a fundo, você tem que gastar tempo, você tem que se dedicar. Com a Basílica de São Pedro é a mesma coisa. Não adianta chegar lá, um turista maluco, eu tô aqui, nossa, eu quero ver, olhei, foi embora, passou lá uma horinha, não adiantou nada, não vai entender nada. Você tem que gastar tempo. O que o Monsenhor diz aqui tem que gastar tempo, tem que minuciosamente olhar e contemplar cada ponto, cada canto da Basílica. Bem, aí ele logicamente leva para a comparação com a Santa Igreja. O mesmo sucede não somente com a Basílica de São Pedro, como também com aquela que a elevou, a Igreja Católica. Ouvimos, sabemos, lemos muita coisa sobre ela. Sabemos que no mundo inteiro não existe sociedade tão extensa, tão antiga, tão importante e tão benéfica quanto a Igreja Católica. Mas para que não a conheçamos apenas de um modo geral, para que lhe conheçamos também as belezas, para que a amemos, a sigamos, a defendamos e nos orgulhemos dela, não basta um relance de olho superficial. Temos absoluta necessidade de um guia experimentado. Esse guia, achamo-lo nesta frase do símbolo dos apóstolos, ou do credo dos apóstolos, que vamos agora comentar. Creio na Santa Igreja Católica. Escutai só atentamente, quando na missa solene se canta o credo, com que transporte, com que alegria, com que convicção, com que ufania o coro canta em tom de triunfo. Unam, santam, catholicam, et apostolicam ecclesiam. Em latim, em português. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Se você quer ouvir o credo cantado desta forma que Monsenhor Tihamer Todt descreve aqui, eu recomendo que você assista a uma missa em qualquer igreja dos Arautos do Evangelho. Se você tiver a oportunidade de ir em Caieiras, aqui na Grande São Paulo, na Serra da Cantareira, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, na missa dominical, tem às 9h30 da manhã e às 11 da manhã. Então, você vai ouvir como é cantado, como ele descreve aqui, com alegria, com convicção, com ufania, com triunfo, com transporte ao alto. Que a igreja é una, santa, católica e apostólica, em latim, como ele diz aqui. É apenas uma dica. Qual é, pois, a causa desse entusiasmo, dessa alegria, dessa ufania e dessa convicção? O que é essa Igreja Católica a qual pertenço por uma graça particular de Deus? Vamos parar um pouquinho aqui para pensar nessa frase. Se você pertence à Igreja Católica, você pertence por uma graça particular de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo disse: ninguém vem a mim, a menos que o Pai que me enviou o atraia. Então, o próprio Deus atrai a pessoa para que ela se torne membro da sua igreja. Então, é uma graça especial, particular. Deus olhou para você e disse: você vai ser católico. Eu quero você na minha igreja. O que me dá ela? Por que me posso ufanar dela ou me orgulhar dela? Quais são os seus méritos? Outras tantas questões a que responderemos minuciosamente no decorrer destas conferências. Não trataremos resumidamente esse assunto.
mas lhe consagraremos 20 instruções ou conferências, procurando focalizar do melhor modo a Igreja Católica. E quando tivermos considerado a fundo esse gigantesco edifício, dos nossos lábios escapará, com alegre eufania e num grito de gratidão, esta profissão: Credo unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Na presente instrução, devemos nos ocupar desta questão prévia: o que é a Igreja? Podemos resumir a resposta em 3 ideias. Cada uma delas indica que a Igreja traz em si mesma toda a beleza e toda a força. Afirmamos, pois, que a Igreja, 1. É Cristo continuando a viver entre nós. Olha que afirmação profunda. Imagine-se no tempo de Cristo, vivendo na Terra Santa, em Israel, em Jerusalém, na Galileia, em Caná, Cesareia de Filipe, Cafarnaum e tantas outras cidades onde Nosso Senhor esteve, caminhou e andou por elas. Então a Igreja Católica é Cristo continuando a viver entre nós. Segunda afirmação, a Igreja é a esposa de Cristo. Terceira afirmação, a Igreja é o corpo místico de Cristo. Cada um destes dogmas encerra ideias mais profundas e mais belas umas que as outras. Quando usamos aqui a palavra dogma, precisamos entender, porque hoje o mundo, ele usa essa palavra de uma forma errada, de uma forma preconceituosa. Isso é um dogma, como se fosse uma coisa ruim. É um extremismo. Nada a ver, não tem nada a ver. Um dogma é simplesmente uma profissão de fé. É você acreditar muito numa declaração. A Igreja Católica tem muitos dogmas, tem muitas profissões de fé. Então, os dogmas da Igreja são verdades incontestáveis. Você pode até contestar, mas não vai adiantar, porque o próprio Deus está por trás delas. Então, entendamos que quando usamos aqui esta palavra, que são dogmas, Cristo continua a viver entre nós, a Igreja é a esposa de Cristo, a Igreja é o corpo místico de Cristo. Isso tudo está nas Escrituras, está no magistério da Igreja, está na tradição apostólica. Nós podemos até combater, podemos até tentar lutar contra, mas acabaremos como São Paulo, que quando, no dia da sua conversão, Nosso Senhor Jesus Cristo lhe perguntou: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo estava perseguindo Cristo? Cristo já estava no céu, Cristo já estava ressuscitado. Saulo estava perseguindo quem? A Igreja de Cristo. Estava perseguindo os seus seguidores, as pessoas que o servem ou que o serviam. Santo Estevão, o primeiro mártir, o proto-mártir. São Paulo observou o seu martírio. Os Atos dizem que ele cuidava das roupas exteriores, das vestes, daqueles que apedrejaram, que lapidaram Santo Estevão. Então, mas Nosso Senhor disse: por que você me persegue, Saulo? Saulo perseguia a esposa de Cristo, o seu corpo místico. Depois da sua conversão, muitos anos depois de ter entendido tudo, aí São Paulo falou: olha, a Igreja é o corpo de Cristo, somos muitos membros, cada um tem uma função, mas a Igreja é o corpo de Jesus. Então, esse ensinamento aqui foi o próprio São Paulo que formulou, né? Bem como o da esposa, né? E do próprio Cristo. São Paulo foi aquele que disse: não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então, é exatamente o que Monsenhor Thierry Totti diz aqui, né? A Igreja é Cristo continuando a viver entre nós através da sua Igreja.
Bem, então aqui uma breve introdução do que podemos esperar da consideração deste livro belíssimo, A Igreja Católica, de Monsenhor Tihamer Toth, bispo da Hungria, no começo do século passado. E que tudo seja feito para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Amém.